Sim, difícil e dura. Lá ele. Difícil e dura. Lá ele. Sem dar brecha. Sem dar... Cara, o Matheus aqui é o homem lá ele, mano. Não pode dar Fica sempre ali, sabiado ali. É, lá ele. Mas aprendi muito com a minha lesão, assim. Então, hoje, assim, estando bem, as coisas... Lá ele pro Max. E aí, nação, Matheus Pereira lançou, olha o que ele falou no Charla podcast que tá rolando agora, tá? Ele disse, olha o que ele disse, mano. Tudo aqui, ó. Vamos ver este vídeo. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal. Você conhece a Temo, link aqui embaixo do aplicativo Marketplace famoso que chegou para dominar o mercado de Marketplace. Bater na Shopee, AliExpress, Amazon e tudo mais, beleza? Link aqui embaixo. Baixa o aplicativo. Tem programa de afiliado também, que você ganha R$10 a cada indicação. Cada pessoa que você indicar, você ganha 10 conto, tá? 10 conto, mano, cada pessoa que você colocar. E é isso, não precisa comprar, não precisa fazer nada. Você ganha 10 conto, a pessoa entrar lá no seu link, baixa o aplicativo, né? E é isso, vamos reagir aqui o Matheus Pereira. Estágio que, tipo, ele tem uma vida boa, aí, tipo, tem que ser pra todo mundo. Não consegue diferenciar. Isso acontece. Isso acontece muito tem que sustentar geral, né? Sim, é claro que, tipo, hoje no meio do futebol, tem muito jogador que tem esse tipo de problema psicológico, não só derivado a isso, é todo um contexto, né? Então, assim, é muito importante ter uma família estruturada, ter uma família saudável, uma família que, tipo assim, respeita o espaço do jogador também. Entenda que, tipo assim, cara, eu vou apoiar o meu filho para que ele chegue num estágio ao ponto, tipo assim, cara, eu venci. Criei meu filho conseguiu fazer as coisas dele, ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Mas tô sempre ali apoiando, sempre ajudando. E às vezes tem muito jogador que não tem esse tipo de apoio. É isso. Isso acontece muito, cara. Demais, né? É triste, porque tem tudo pra ser feliz, assim. Eu costumo dizer que nós jogadores somos muito privilegiados. Sim. A gente tem muitos privilégios. Nós somos agraciados com isso. Então, assim, tem tudo pra ter uma vida tranquila. Às vezes o jogador tem algumas coisas que não dá pra entender. Eu passei em coisas também, porque talvez por essa falta desse apoio, desse entendimento, sabe? Então, assim, é importante hoje... Acho que o futebol te levou... A estrutura que é o futebol... Que é o que você falou, você não queria estar lá, né? Você usou essa expressão na conversa com o Mohamed e tal. Você não queria estar na Arábia Saudita. Então, o futebol, às vezes, você... Aí você vira jogador. Daqui a pouco você vira uma... Só corrigindo assim, pra não ficar um negócio meio chato e não criar uma polêmica. Quando eu falo que eu não queria estar em Abu Dhabi, é porque eu já tinha fechado com outro clube. Entendeu? Então, assim, eu não queria estar naquele momento ali. Naquele momento. Mas a minha ida pra Arábia, assim, foi total decisão, escolha minha. Claro. É porque senão, às vezes, fica um ponto assim, aí eles entendem de outra maneira. Lógico. Beleza. Mas... Já tava indo pro outro. Mas, assim, o futebol, a estrutura do futebol pode ter te levado a isso, assim? A depressão? Cara, eu acho que não. Eu acho que, tipo assim... Eu não posso culpar o futebol por isso. Até porque o futebol também, né? Sempre que tu chega num estágio desse, é um conjunto de coisas. Nem tudo na tua vida é só uma coisa que te leva a isso. Entende? Então, assim, eu acho que a parte de não estar jogando e estar fazendo o que eu sei fazer e o que eu gosto com alegria, pode ter tido uma influência. Mas não por culpa do futebol, talvez pela maneira que eu encarei. Claro. Porque eu poderia ter encarado de outra maneira e falar assim, não, cara, vou dar a volta por cima, como eu já dei muitas vezes, em muitas situações. Então, assim, o futebol é um dom que Deus me deu, assim, eu sou um privilegiado, eu agradeço muito a Deus todos os dias por esse dom. Então, assim, hoje o futebol... Joga demais. Hoje, esse dom que eu tenho, assim, é pra glorificar Deus. Eu entendo que, tipo assim, eu tô no meio do futebol por um propósito que Deus tem na minha vida, sabe? Então, assim, eu acredito muito que a minha vinda pro Brasil hoje é
pro Cruzeiro, por tudo isso que envolve, sabe? Era exatamente profissionalmente para acontecer muitas coisas boas na minha vida, assim, pra gente talvez no final do ano, se Deus quiser, a gente ganhar o Sul-Americano e o Brasileiro. Aí, ó. Então, assim, mas é um propósito que Deus tem na minha vida, assim, tipo, de eu ter falado, tá tendo essa oportunidade aqui hoje, Cara, com isso é vocês, como eu tive na Players Tribunes, como eu já falei em outros lugares. De abrir isso, né? De abrir isso, sabe? E o Brasil hoje está começando a adaptar essa ideia de psicólogos dentro dos clubes. Então, assim, vem reforçar toda uma ideia que pode ser bom para todo mundo, né? Então, assim, e ajuda muita gente. Então, a minha vida ela é movida por propósito. Então, eu acredito que, tipo assim, a minha vinda para cá, tudo isso que envolve, sabe? Então, assim, não acredito que o futebol em si, ele é algo que me levou à depressão. Teve um jogo da seleção, falaram que te fez mudar de ideia, assim. Foi quando... Foi lá em Lisboa contra... Como é o nome da... Senegal. Senegal. Eu lembro desse jogo. Daí tava o Mané e tava o... Cara, tinha um cara do Everton também, que jogava na seleção do Senegal. Putz, vou tentar lembrar. Eu acho que ele era do Everton. É. Mas eu penso, os caras jogam muito, tá doido. E aí eu tava vendo a seleção jogar, e nesse dia, tipo assim, eu falei, tô em casa, não tô fazendo nada. Eu moro em Lisboa, né? Gana Guerreiro, o jogador. Né? Isso. O bicho rápido. E aí... O Gui é bom pra caralho. E aí eu fui ver o jogo, aí tipo, começou a acender uma chama de novo, assim, falando, pô, talvez eu possa pegar uma seleção. Tem qualidade pra isso. Eu tenho um dom que Deus me deu, assim, graças a Deus eu performei bem, assim, nos meus últimos 6 meses de Alemanha. Depois na Inglaterra fui muito bem. Muito bem. Meus primeiros 6 meses na Arábia foi bom. No contexto geral, assim, eu bati o recorde de assistência, acho que do clube. Então, assim, pô, eu tenho um dom, talvez eu tô só olhando coisas negativas. Aí, tipo, deu um cliquezinho assim. Pô, mano. Não que foi a seleção que me fez voltar a jogar, mas deu um clique. Mas naquele contexto, né? Todo num contexto, assim. Se você for olhar, mano, todo mundo precisa desse despertar, né? Todo mundo tem um dom dentro de si, que às vezes precisa de um despertar, né? Às vezes a gente olha tantas coisas negativas ao nosso redor e esquece de olhar as nossas qualidades, os pontos positivos que a gente tem, né? Igual eu nunca imaginaria que eu, por exemplo, ia criar um canal aqui no YouTube e ia falar do Cruzeiro, né? Isso tudo foi de última hora, eu decidi fazer, porque eu sou cruzeirense apaixonado e eu quero falar aqui do Cruzeiro, né? Que é meu time do coração desde menor. Então, isso aqui é foda mesmo. Às vezes a gente precisa ali de pensar positivo, de se conhecer para alcançar o que a gente quer. Pensando nisso tudo que você citou, para voltar, dá para dizer que você, agora nessa negociação, para ficar de vez aqui, você acabou deixando, tipo, abrindo mão de muita coisa para ficar no Cruzeiro, tipo, dinheiro, muita coisa, ou o Pedrinho chegou junto lá? Não, então, veja bem, aí é óbvio que eu abri mão de algumas coisas. Né? Primeiramente, eu abri mão do meu conforto. Talvez eu poderia ter voltado para a Europa. Encarei um desafio novo. Então, assim, abri mão de muitas coisas. Não necessariamente seria uma volta pro Al Hilal, podia ser uma volta. Você tinha tem mercado, você podia voltar para a Europa. Até porque, assim, hoje eu prezo muito mais, assim, sabe? Eu sempre vim de uma família humilde, assim, eu sei que é muito importante tu fazer teu pezinho de meia, assim, né? Tu ter tuas condições. A segurança, né? Mas acho que o melhor disso tudo é o conforto interior. Se tu tá bem na cidade, a esposa tá bem, minha esposa tá super feliz aqui, então assim... Se é um lugar que a família vai viver sem você, né? Você tá no clube. Pra poder crescer, sabe? Então assim, abri mão de muita coisa. Abriu. Mas, assim, só de ter concretizado e Pedrinho ter reforçado mais a ideia do Ronaldo, também que o Ronaldo foi muito importante nisso, assim, óbvio que eu fiquei muito feliz, assim, nem pensei em muitas coisas, só deixei para o meu empresário resolver. Falei, resolve, o meu é assim, eu preciso do conforto da minha esposa primeiro, eu preciso da minha casa tranquila, o resto burocrático, financeiro, isso aí você trata. E deixei com ele, aí tratou. Tem assim, proposta de Premier League, Matheus? Agora? Não, assim, para ser bem sincero, teve alguma sondagem. Então,
Mas aí ficou mais como empresário. Eu pedi ele pra não passar nada, porque meu foco era primeiramente dar certo aqui. Então assim, eu pedi pra ele, tudo que tu tiver, segura. Fecha a porta aí. Fecha a porta aí, nosso foco é aqui, eu tô feliz aqui. E o que importa é felicidade, irmão. Você feliz, Essa é a vai se parada. ganhar mais, vai jogar mais, vai jogar melhor. E aí esse ano foi muito, tipo assim, o ano passado eu cheguei, tive a lesão. Mano. Infelizmente tive a lesão. Sim. Por um lado foi ruim, mas por outro eu encaro ela como algo bom assim que aconteceu na minha vida. Nunca tive uma lesão assim tão séria ao ponto de ficar 2 meses. Os máximos que eu tinha era uma semana e meia, 2. E essa me ensinou muito. E ela me ensinou muito porque logo quando eu cheguei no Cruzeiro, eu ainda tava treinando. Eu vinha de férias, tava 40 dias de férias, aí eu tava treinando. Aí teve um dia que eu fui treinar de tarde. E aí o Henrique que jogou no Cruzeiro. Henrique, a gente tava com ele ontem, pô. Pô, Fenômeno. qualidade. Fenômeno. Jogou mais, não sei, 400 jogos, sei lá quanto. Aí eu cheguei um dia de tarde lá pra treinar. Aí eu olhei assim, o Henrique. Aí tipo assim, eu meio que dei uma disfarçada assim, né? Mas eu sou muito fã dele. E aí eu fui treinei com ele nesse dia. Tava o Léo, né? O Léo agora tá no América. Léo. O preparador físico. Aí treinei com ele, aí tipo ele me explicando e tal. Falei, perguntei algumas coisas pra ele, né? Ele tava lesionado, acho que do joelho. E aí ele falou assim pra mim assim, cara, essas lesões elas me ensinaram muito. Me ensinaram muito realmente o que é importante na vida. E uma das coisas importantes da vida é a família. E eu fiquei com aquilo pra mim. Talvez ele não deve nem lembrar assim, mas isso que Ele assiste a gente. isso que eu escutei dele me marcou. E aí, infelizmente, eu tive a lesão logo umas 3 semanas depois. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, essa lesão aconteceu, faz parte, mas agora ela pode me ensinar alguma coisa. E me ensinou muita coisa, assim. Refletiu ali. Eu refleti muito sobre ela. Sobre a minha lesão. Foi uma coisa, assim, difícil, dura. Lá ele. Difícil e dura. Lá ele. Saindo da brecha. Cara, o Matheus aqui o homem é lá ele, mano. Não pode dar Fica sempre ali, sabiado ali. lá ele. Mas aprendi muito com a minha lesão, assim. Então, hoje, assim, estando bem, as coisas... Lá ele pro Max. Mas aí, pessoal, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais vídeo aqui desse podcast que tá rolando lá no Charla, tá? E é isso. Deixa o like, se inscreva aí que eu vou trazer um react top aqui sobre o Matheus Pereira no Charla Podcast. Beleza? Tamo junto. Estágio que, tipo, ele tem uma vida boa, aí, tipo, tem que ser pra todo mundo. Não consegue diferenciar. Isso acontece. Isso acontece muito. Tem que sustentar geral, né? Sim, é claro que, tipo, hoje no meio do futebol, tem muito jogador que tem esse tipo de problema psicológico, não só derivado disso, é todo um contexto, né? Então, assim, é muito importante ter uma família estruturada, ter uma família saudável, uma família que, tipo assim, respeita o espaço do jogador também. Entenda que, tipo assim, cara, eu vou apoiar o meu filho para que ele chegue num estágio ao ponto, tipo assim, cara, eu venci. Criei meu filho conseguiu fazer as coisas dele, ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Mas tô sempre ali apoiando, sempre ajudando. E às vezes tem muito jogador que não tem esse tipo de apoio. É isso. Isso acontece muito, cara. Demais, né? É triste, porque tem tudo pra ser feliz, assim. Eu costumo dizer que nós jogadores somos muito privilegiados. Sim. A gente tem muitos privilégios. Nós somos agraciados com isso. Então, assim, tem tudo pra ter uma vida tranquila. Às vezes o jogador tem algumas coisas que não dá pra entender. Eu passei em coisas também, porque talvez por essa falta desse apoio, desse entendimento, sabe? Então, assim, é importante Você hoje... acha que o futebol te levou... A estrutura que é o futebol... Porque é o que você falou, você não queria estar lá, né? Você usou essa
expressão na conversa com o Mohamed e tal, você não queria estar na Arábia Saudita. Então, futebol, às vezes, aí você vira jogador. Daqui a pouco você vira uma... Só corrigindo assim, pra não ficar um negócio meio chato e Não, claro, não criar uma polêmica. Não. Quando eu falo que eu não queria estar em Abu Dhabi, é porque eu já tinha fechado com outro clube. Entendeu? Então, assim, eu não queria estar naquele momento ali. Ali, naquele momento. Mas a minha ida pra Arábia, assim, foi total decisão, escolha minha. Claro, é. É porque senão, às vezes, fica um ponto assim, aí Não, eles entendem de outra maneira. Lógico. Beleza. Mas... Já tava indo pro outro. Mas assim, o futebol, a estrutura do futebol pode ter te levado a isso, assim? A depressão? É. Cara, eu acho que não. Eu acho que, tipo assim, eu não posso culpar o futebol por isso. Até porque o futebol também, né? Sempre que tu chega num estágio desse, é um conjunto de coisas. Nem tudo na tua vida é só uma coisa que te leva a isso, entende? Então, assim, eu acho que a parte de não estar jogando e tá fazendo o que eu sei fazer e o que eu gosto com alegria, pode ter tido uma influência. Mas não por culpa do futebol, talvez pela maneira que eu encarei. Claro. Porque eu poderia ter encarado de outra maneira e falar assim, não, cara, vou dar a volta por cima, como eu já dei muitas vezes, em muitas situações. Então, assim, o futebol é um dom que Deus me deu, assim, eu sou um privilegiado, eu agradeço muito a Deus todos os dias por esse dom. Então, assim, hoje o futebol... Joga demais. Hoje, esse dom que eu tenho, assim, é pra glorificar Deus. Eu entendo que, tipo assim, eu tô no meio do futebol por um propósito que Deus tem na minha vida, sabe? Então, assim, eu acredito muito que a minha vinda pro Brasil hoje pro Cruzeiro, por tudo isso que envolve, sabe? Era exatamente... profissionalmente, para acontecer muitas coisas boas na minha vida, assim, pra gente talvez no final do ano, se Deus quiser, a gente ganhar o Sul-Americano e o brasileiro. Aí, ó. Então, assim, mas é um propósito que Deus tem na minha vida, assim, tipo, de eu ter falado, tá tendo essa oportunidade aqui hoje, cara, com vocês, como eu tive na Players Tribunes, como eu já falei em outros lugares. De abrir isso, né? De abrir isso, sabe? E o Brasil hoje está começando a adaptar essa ideia de psicólogos dentro dos clubes. Então, assim, vem reforçar toda uma ideia que pode ser bom para todo mundo, né? Então, assim, e ajuda muita gente. Então, a minha vida ela é movida por propósito. Então, eu acredito que, tipo assim, a minha vinda para cá, tudo isso que envolve, sabe? Então, assim, não acredito que o futebol em si, ele é algo que me levou à depressão. Teve um jogo da seleção, falaram que te fez mudar de ideia, assim? Foi quando... Foi lá em Lisboa contra... Como é o nome da... Senegal. Eu lembro desse jogo. Daí tava o Mané e tava o... Cara, tinha um cara do Everton também, que jogava na seleção do Senegal. Putz, vou tentar lembrar. Eu acho que ele era do Everton. É. Mas eu penso, os caras jogam muito, tá doido. E aí eu tava vendo a seleção jogar, e nesse dia, tipo assim, aí eu falei, tô em casa, não tô fazendo nada. Eu moro em Lisboa, né? Gana Guerreiro, o jogador. Né? Isso. O bicho rápido. E aí... O Gui é bom pra caralho. E aí eu fui ver o jogo, aí tipo, começou a acender uma chama de novo, assim, falando, pô, talvez eu possa pegar uma seleção. Tem qualidade pra isso. Eu tenho um dom que Deus me deu, assim, graças a Deus eu performei bem, assim, nos meus últimos 6 meses de Alemanha. Depois na Inglaterra fui muito bem. Muito bem. Nos meus primeiros 6 meses na Arábia foi bom. No contexto geral, assim, eu bati o recorde de assistência, acho que do clube. Então, assim, pô, eu tenho um dom, talvez eu tô só olhando coisas negativas. Aí, tipo, deu um cliquezinho assim. Mano. Não que foi a seleção que me fez voltar a jogar, mas deu um clique. Mas naquele contexto, né? Tudo num contexto, assim. Se você for olhar, mano, todo mundo precisa desse despertar, né? Todo mundo tem um dom dentro de si, que às vezes precisa de um despertar, né? Às vezes a gente olha tantas coisas negativas ao nosso redor e esquece de olhar as nossas qualidades, os pontos positivos que a gente tem, né? Igual eu nunca imaginaria que eu, por exemplo, ia criar um canal aqui no YouTube e ia falar do Cruzeiro, né? Isso tudo foi de última hora, eu decidi fazer, porque eu sou cruzeirense apaixonado e eu quero falar aqui do Cruzeiro, né? Que é meu time do coração desde menor. Então, isso aqui é foda mesmo. Às vezes a gente precisa ali de pensar positivo, de se conhecer para alcançar o que a gente quer.
Pensando nisso tudo que você citou, pra voltar, dá pra dizer que você, agora nessa negociação, pra ficar de vez aqui, você acabou deixando, tipo, abrindo mão de muita coisa pra ficar no Cruzeiro? Tipo, dinheiro, muita coisa. Ou o Pedrinho chegou junto lá? Não, então, veja bem, aí é óbvio que eu abri mão de algumas coisas. Né? Primeiramente, eu abri mão do meu conforto. Talvez eu poderia ter voltado para a Europa. Encarei um desafio novo. Então, assim, abri mão de muitas coisas. Não necessariamente seria uma volta pro Al Hilal, podia ser uma volta. Você tinha tem mercado, você podia voltar para a Europa. Até porque, assim, hoje eu prezo muito mais, assim, sabe? Eu sempre vim de uma família humilde, assim. Eu sei que é muito importante tu fazer teu pezinho de meia, assim, né? Tu ter tuas condições. Uma segurança, né? Mas acho que o melhor disso tudo é o conforto interior. Se tu tá bem na cidade, a esposa tá bem, minha esposa tá super feliz aqui, então assim... Se é um lugar que a família vai viver sem você, né? Você tá no clube. Pra poder crescer, sabe? Então assim, abri mão de muita coisa. Abriu. Mas, assim, só de ter concretizado e Pedrinho ter reforçado mais a ideia do Ronaldo, também que o Ronaldo foi muito importante nisso, assim, óbvio que eu fiquei muito feliz, assim, nem pensei em muitas coisas, só deixei para o meu empresário resolver. Falei, resolve, o meu é assim, eu preciso do conforto da minha esposa primeiro, eu preciso da minha casa tranquila, o resto burocrático, financeiro, isso aí você trata. E deixei com ele, aí tratou. Tem assim, proposta de Premier League, Matheus? Agora? Não, assim, para ser bem sincero, teve algumas sondagens. Então, Mas aí ficou mais como empresário. Eu pedi ele para não passar nada, porque o meu foco era primeiramente dar certo aqui. Então, assim, eu pedi para ele, tudo que tu tiver, segura. Fecha a porta aí. Fecha a porta aí, nosso foco é aqui, eu tô feliz aqui. E o que importa é felicidade, irmão. Você feliz, vai se ganhar mais, vai jogar mais, melhor. E aí, esse ano foi muito, tipo assim, o ano passado eu cheguei, tive a lesão. Mano. Infelizmente tive a lesão, sim. Por um lado foi ruim, mas por outro eu encaro ela como algo bom, assim, que aconteceu na minha vida. Nunca tive uma lesão assim tão séria ao ponto de ficar 2 meses. Os máximos que eu tinha era uma semana e meia, 2. E essa me ensinou muito. E ela me ensinou muito porque logo quando eu cheguei no Cruzeiro, eu ainda estava treinando. Eu vinha de férias, tava 40 dias de férias, aí eu tava treinando, aí teve um dia que eu fui treinar de tarde, e aí o Henrique que jogou no Cruzeiro. Henrique, a gente tava com ele ontem, pô. Pô, qualidade. Fenômeno. Jogou mais, não sei, 400 jogos, sei lá quanto. Aí eu cheguei um dia de tarde lá pra treinar, aí eu olhei assim, o Henrique. Aí tipo assim, eu meio que dei uma disfarçada assim, né? Mas eu sou muito fã dele. E aí eu fui treinei com ele nesse dia. Tava o Léo, né? O Léo agora tá no América. Léo. O preparador físico. Aí treinei com ele, aí tipo ele me explicando e tal. Perguntei algumas coisas pra ele, né? Ele tava lesionado, acho que do joelho. E aí ele falou assim pra mim assim, cara, essas lesões elas me ensinaram muito. Me ensinaram muito realmente o que é importante na vida. E uma das coisas importantes da vida é a família. E eu fiquei com aquilo pra mim. Talvez ele não deve nem lembrar assim, mas isso... Ele assiste a gente. Isso que eu escutei dele me marcou. E aí, infelizmente, eu tive a lesão logo umas 3 semanas depois. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, essa lesão aconteceu, faz parte, mas... Agora, ela pode me ensinar alguma coisa. E me ensinou muita coisa, assim. Refletiu ali, refleti muito sobre ela. Sobre a minha lesão. Foi uma coisa, assim, difícil, dura. Lá ele. Difícil e dura. Lá ele. Saindo da brecha. Cara, o Matheus aqui o homem é lá ele, mano. Não pode dar. Fica sempre ali, sabiado ali. Lá ele. Mas aprendi muito com a minha lesão, assim. Então, hoje, assim, estando bem, as coisas... Lá ele pro Max. Mas aí, pessoal, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais vídeo aqui desse podcast que tá rolando lá no Charla, tá?
E é isso. Deixa o like, se inscreva aí que eu vou trazer um react top aqui sobre o Matheus Pereira no Charla Podcast. Beleza? Tamo junto.